ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Não perca na segunda-feira a estreia do novo programa da Rádio Universitária, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Uma produção laboratorial dos alunos do curso de jornalismo da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa tarde para você. Hoje é dia 28 de março, está começando agora na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Isaura Carrijo e fico com você até às 6h30. Lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio e também pela internet no site www.radio.ufg.br. E você também pode acompanhar toda a nossa programação pelo celular. Basta baixar o aplicativo Minha UFG. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, vai iniciar na próxima semana o cadastro de comerciantes que vendem peças automotivas usadas em Goiás. A medida adotada pela autarquia visa melhorar a segurança e a confiabilidade dos consumidores. O pré-cadastro das lojas e das peças de revenda deve ser feito no DETRAN até o dia 31 de março. As empresas precisam ser credenciadas junto ao DETRAN para poder revender peças. Com a medida, a expectativa do DETRAN Goiás é de que haja uma expressiva redução na comercialização de peças roubadas. E a Prefeitura de Goiânia conseguiu, junto ao Ministério da Integração Nacional, a liberação de R$7 milhões para o reparos emergenciais em 17 pontos da Marginal Botafogo. O recurso veio após a entrega de um relatório que apontou a necessidade de trabalhos no local. Os trabalhos na Marginal Botafogo seguem com o apoio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, a SMT, que está realizando a sinalização e orientação aos motoristas. Nessa etapa das obras, os dois lados da via entre a Avenida Anhanguera e Independência estão interditados. A previsão, segundo a SMT, é que na próxima semana uma das vias fique liberada para a passagem de veículos. E agora nós vamos fazer um giro pelo estado. Quem traz mais informações é a repórter estagiária Yasmin Santos. Vamos ouvir. Após 3 meses fechado para a reforma, o restaurante Cidadão da Avenida Goiás foi reaberto na manhã de hoje. As refeições são servidas por R$ 2,00 de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 2 da tarde. A unidade, que foi fechada há 3 meses, passou por adequações em sua estrutura após orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e da Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento. Circulação de veículos pesados será restrita nos principais trechos que levam a pontos turísticos de Goiás durante o feriado da Semana Santa. A restrição de trânsito dos caminhões será na quinta-feira, dia 29, na sexta-feira santa, dia 30 e no domingo de Páscoa, 1º de abril. Estão proibidos de trafegar em 10 trechos os veículos de transporte de cargas superior a 3 eixos, mas a restrição não se aplica ao transporte de cargas perecíveis. O descumprimento da restrição gera multa e 5 pontos na carteira de motorista, penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Morreu na manhã desta quarta-feira o 12º interno da Vila São Cotolengo, localizado em Trindade. O paciente tinha diagnóstico negativo para H1N1, mas estava internado em estado grave, respirando através de aparelhos. Esta é a 12ª morte na vila, em consequência de síndrome respiratória aguda grave, sendo 2 delas confirmadas pela influenza H1N1. 2 pacientes que tiveram um quadro de saúde agravado ainda aguardam na fila de espera por leitos de UTIs no Hospital de Urgência de Goiânia.
Como a gente ouviu aí, a repórter estagiária Yasmin Santos, apesar desses 12 casos, a Secretaria Estadual de Saúde reforçou nesta terça-feira que não existe epidemia de H1N1 em Goiás. No último boletim de monitoramento de 2018, foram registrados 32 casos de síndrome respiratória aguda grave pelo vírus influenza H1N1, com 2 mortes confirmadas em Trindade. Desses 32 casos confirmados, foram registrados em várias cidades do estado, sendo 14 em Goiânia, 10 em Trindade, 3 em Aparecida de Goiânia, 2 em Jaú-Paci, 1 em Anápolis, 1 em Caturaí e 1 caso em Hidrolândia. E a cidade de Goiás, que fica a 148 quilômetros de Goiânia, deve receber em torno de 50 mil pessoas durante os 5 dias de celebrações que envolvem a Semana Santa. Uma das atrações mais aguardadas, a procissão do Fogaréu, tem início previsto para as 24 horas desta quinta-feira. Grande parte dos hotéis e pousadas da cidade já estão com sua lotação máxima. As procissões começam de modo oficial hoje com o Fogaréuzinho, que é a procissão encenada por crianças e adolescentes da cidade. E a manifestação tem uma dimensão menor que a oficial. Os farricocos mirins saem da Praça do Chafariz, caminham até o Coreto e retornam ao ponto de partida. A apresentação tem início previsto para 5 horas da tarde. A partir das 7 horas da noite, a Catedral de Santana, localizada na Praça do Coreto, cedia a Missa dos Santos Óleos. Durante a celebração, são abençoados os óleos que serão utilizados durante todo o ano nas celebrações sacramentais da igreja. Já às 8 horas da noite, vilaboenses e turistas acompanham a uma encenação da Via Sacra, realizada por um grupo de jovens do município que repete a tradição há mais de 20 anos. A procissão se reúne na Praça do Coreto e percorre todo o centro histórico de Goiás. E às 11h59 da noite, a procissão do Fogaréu se reúne em frente à igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. A encenação, que remete à perseguição de Cristo e sua prisão, parte da Igreja do Rosário, passando pela Rua da Abadia, Rua do Carmo e Igreja de São Francisco de Paulo, voltando em seguida para seu ponto de partida. E agora mais notícias do estado de Goiás. Quem traz mais informações para a gente sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado é a repórter estagiária Júlia Larissa. Vamos ouvir. 14 de abril é o Dia do Animal de Rua. Para celebrar a data, a OAB Goiás lançou uma campanha com o intuito de conscientizar a população de que os animais têm lei de proteção e direitos assegurados. Nos folders digitais, a campanha dá ênfase à Lei 9.605, que pune quem maltrata animais com pena de 3 meses a 1 ano e ainda prevê multa para os infratores. Lembrando que qualquer pessoa que presenciar esse tipo de infração pode fazer uma denúncia anônima na AMA, Agência do Meio Ambiente, discando 156 ou na DEMA, Delegacia Estadual do Meio Ambiente, no número 62-3201-2760. Quem tem interesse em conhecer um pouco mais da cultura indiana deve ficar atento. Acontece até o dia 30 deste mês uma exposição com venda de artigos, trajes, móveis e peças de decoração indianas. A exposição está acontecendo no Araguaia Shopping, que fica na Rua 44, no centro de Goiânia. O funcionamento vai de segunda a sexta, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, das 2 da tarde às 8 da noite. Na Semana Santa, a procura por pescados tende a aumentar consideravelmente. Com o intuito de orientar os consumidores para a compra destes produtos, o Procon Goiânia divulgou uma pesquisa de preços de pescados. A coleta de valores foi realizada entre os dias 5 e 10 de março, com 15 tipos de peixes. As maiores variações encontradas foram com a venda de caranha e robalo. Em alguns estabelecimentos, foi possível encontrar a caranha sendo vendida a R$ 7,00 o quilo e em outros a R$ 26,00 o quilo, uma diferença de 235%.
Vale ressaltar que antes de comprar pescados, o consumidor deve atentar-se para a qualidade dos alimentos fornecidos e a data de validade dos produtos adquiridos. Estamos apresentando Jornal das 6. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Nas noites da sexta-feira, a Universitária é a rádio da Seresta em Goiás. Universitária em Seresta. Todas as sextas, 9 da noite, sob o comando de João Sobreira Rocha. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E a cidade de Goiânia viveu momentos de agitação com a divulgação de um documento nesta terça-feira que informava que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia iria suspender a alimentação em unidades de urgência a partir de hoje, quarta-feira. No entanto, de acordo com o superintendente da Rede de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal, o Silvio Queiroz, esse documento é falso. Ele esclareceu à imprensa que, em momento algum, a Secretaria suspendeu a alimentação, que é o almoço e o jantar dos pacientes dos CAIS. Segundo ele, o contrato do fornecedor de alimentação está vigente e não houve atraso no horário da entrega das refeições. E a cidade de São Paulo é o destino mais procurado pelos brasileiros que vão viajar de avião na Páscoa. É o que aponta uma pesquisa da agência ViajaNet, que apurou o volume de vendas de passagens aéreas para os dias do feriado que foram feitas aí nesse último mês. Do total de passagens aéreas para as 10 cidades mais procuradas na Páscoa, a capital paulista ficou com 32% das viagens, seguida pelo Rio de Janeiro, com 14%, Recife, com 9% e Salvador, com 8% do interesse. A pesquisa constata ainda que a maioria dos viajantes é constituída por famílias, com cerca de 85% de compras múltiplas de passagens aéreas. Apenas 15%, aliás, das pessoas vão viajar sozinhas durante esse período de Páscoa. E o ministro Edson Fachin diz que está sofrendo ameaças e pede providências à presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir mais informações na reportagem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte, revelou à Globo News que ele e sua família têm recebido ameaças. Segundo o ministro, já foram pedidos providências e investigações à Polícia Federal e também à presidente da Corte, Carmen Lúcia, e ao Ministério Público. Ele teria afirmado ao jornalista Roberto Dávila que, nos dias atuais, uma das preocupações que ele tem não é só com o julgamento, mas também com a segurança, especialmente de membros da família. Ele afirmou que tem recebido recorrentemente ameaças dirigidas não somente a ele, mas também a seus familiares. A informação divulgada pela Globo News causou repercussão imediata. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o caso é grave. Então a gente não pode de forma nenhuma colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do Supremo, a ministra Carmen Lúcia informou que já havia autorizado, antes da notícia sobre as ameaças se tornarem públicas, o aumento do número de agentes para escolta permanente de Fachin, de acordo com a Polícia Federal. O caso já está sendo investigado.
Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Dois dos 3 ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram atingidos por 4 tiros na noite da terça-feira, no Paraná. Um dos veículos, que era ocupado por jornalistas e era o último do comboio, teve 2 perfurações na lataria dos 2 lados. Outro tiro atingiu de raspão um dos vidros do mesmo veículo. Por sorte, ninguém se feriu. O ataque gerou críticas entre políticos. Vamos ouvir essa reportagem, que é da agência Rádio Web. O ataque à caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve 2 ônibus atingidos por tiros na última terça-feira, foi condenado por vários políticos, inclusive os pré-candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Manuela Dávila, do PCdoB, consideraram o caso grave e cobraram apuração célere. Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou pelo Twitter que, abre aspas, mais grave que a corrupção institucionalizada do PT é a questão ideológica. Vitimizam-se e culpam terceiros pelos seus crimes, fecha aspas. Em entrevista à Rádio Band News, o presidente da República, Michel Temer, afirmou que o ataque à caravana fere a democracia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, que também é pré-candidato à presidência da República, cobrou investigação rápida sobre o assunto. Mas devemos sempre ser adversários nas ideias, no debate, não achando graça em viabilizar que ele passe por uma estrada, ou mais grave que isso, chegando ao extremo, ameaçando a vida de pessoas, querendo gerar um recuo no movimento do ex-presidente, que é legítimo, democrático dele, do partido dele. Lula não estava em nenhum dos 2 veículos. No momento do ataque, ele estava em uma universidade no Paraná. Pelo Twitter, o petista afirmou, abre aspas, se pensam que com pedras e tiros vão abalar minha disposição de lutar, estão errados. No dia em que minha garganta não puder mais gritar, eu gritarei pela garganta de vocês. Fecha aspas. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Paraná e pelo Ministério Nacional da Segurança Pública. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. E o Ministério do Turismo prevê a criação de 2 milhões de novos empregos. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem. O Ministério do Turismo lançou nesta semana o Plano Nacional do Turismo 2018-2022 para definir as estratégias do setor e implementar a Política Nacional de Turismo até 2022. O documento traz como metas a criação de 2 milhões de novos empregos, o aumento do número de turistas nacionais e internacionais, além da ampliação da receita gerada pelo setor, como explica o ministro Marques Beltrão. A geração de empregos sempre é a principal meta do Ministério do Turismo. Afinal de contas, o turismo envolve 52 atividades econômicas e todo o plano que nós fizemos, aprovado por unanimidade por todo o Conselho Nacional do Turismo, vai fazer com que o Brasil fomente a economia através do turismo em milhões de empregos que estão sendo gerados através do turismo. Vamos chegar a 12 milhões de turistas internacionais para o nosso país e também movimentar mais de 100 milhões de viagens pelo país. O documento traz um panorama do mercado de turismo hoje no Brasil e no mundo, identifica os gargalos e faz uma relação das iniciativas e estratégias prioritárias. Como novidade, o plano aborda temas como incentivo às soluções de segurança pública que envolvam o setor turístico, além da formação de uma rede nacional de observatórios de turismo. Também se destaca no plano o foco na inovação e tecnologias interativas e a elaboração de um plano integrado de posicionamento da imagem do Brasil. Entre as metas para o turismo doméstico está a inserção de 39 milhões e 700 mil brasileiros no mercado consumidor de viagens. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Estamos apresentando Jornal das 6. Universitária. Os ritmos nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Sintonize música em movimento. Vai no cabeleireiro. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde.
voltamos a apresentar o Jornal das 6. E o Banco de Sangue do Hospital de Urgências Otávio Lage está precisando de doadores. Durante o feriado da Semana Santa, o hospital vai funcionar normalmente para quem quiser doar. Para saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora pelo telefone com o Dr. Adriano Arantes. Ele é médico supervisor do Banco de Sangue do UGOL. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Zara, como vai? Tudo bem. Então, a gente está aí na véspera de feriado, né? E sempre a gente que trabalha aqui na imprensa volta nessa questão de doação de sangue, né? Durante feriados prolongados. A demanda de doadores é sempre maior, né, doutor? Por que isso acontece? Nós fazemos um trabalho durante todo o ano, somente em véspera de feriados, porque, infelizmente, nesses momentos o consumo de sangue aumenta. Infelizmente, por conta das viagens, das festividades, o consumo de sangue também aumenta, fazendo com que os doadores muitas vezes sumam, né, da unidade. Então, nós temos estimulado as pessoas a doarem aqueles que não vão viajar, durante os feriados prolongados. Então, nós ficaremos abertos, por exemplo, amanhã durante todo o dia, das 7 da manhã às 18h30. Abriremos no sábado, das 7 ao meio-dia, e na sexta nós não abriremos. Lembrar que o Hemocentro também funcionará amanhã, das 7 da manhã ao meio-dia. Então, quem não pode ir até o UGOL, se dirige ao Hemocentro para que possa fazer sua doação de sangue e manter os estoques dos bancos de sangue do Estado repletos de sangue e que possa ajudar aqueles que precisam. Mas a demanda no hospital, como o UGOL, e que atende tantos casos, né, de urgência, durante todo o ano é sempre grande, né, doutor? É sempre grande, mas com picos mais intensos a partir de quinta-noite até sábado pela madrugada, infelizmente. Agora, nesses períodos de feriado mais prolongados, por conta de acidentes automobilísticos, acidente por arma de fogo ou arma branca, infelizmente aumenta o consumo. O hospital, por ter uma posição estratégica, assim como o Hugo também, em trauma, nós mantemos um estoque num nível um pouco superior ao habitual, dado o perfil do hospital. Então, nós fazemos inserções contínuas nos nossos doadores, na comunidade noroeste, para que esse estoque mantenha nível nunca crítico, mas sempre um nível seguro para quem vai ser atendido naquela unidade. Mas, como não tem outra forma da gente obter esse sangue, o estímulo contínuo e principalmente a educação da população vai nos deixar muito mais seguros com o tempo. Agora tem gente que tem medo de doar sangue, acha que vai ficar muito fraco, que vai passar mal, né? Explica pra gente como é que funciona, qual é a quantidade, né, o suficiente para abastecer uma bolsa. Sangue, ela pode ser feita dos 16 aos 69 anos, desde que esteja saudável, né? Não deve ir para o hospital, para qualquer banco de sangue em jejum, às vezes é um erro comum, né? A pessoa não pode estar gripada, não pode ter feito vacina, por exemplo, da febre amarela nos últimos 30 dias. E ele deve se direcionar ao banco de sangue. Lá ele passa por uma triagem, que a gente verifica se ele pode ser doador. Uma vez feita essa triagem clínica, a doação de sangue demora 10, 15 minutos. O doador lancha e vai embora. A estratégia de manter o doador cerca de 45 minutos durante a doação, em média, evita que ele passe mal, que ele se sinta mal, porque se por acaso ele tiver algum mal-estar, nós estamos ali do lado para auxiliá-lo. O que não é muito comum, né? Por isso que a gente deixa ele de forma confortável em uma poltrona, oferece o lanche, um ambiente refrigerado, ele só vai realmente embora quando tem condição. Agora, uma bolsa dessas aí, que é coletada durante esse momento, já é suficiente para salvar vidas, né, doutor? Em média, uma bolsa é capaz de produzir até 4 bolsas, viu? De hemácia, plaqueta, concentrado é um plasma fresco que chama, crioprecipitado, né? São subunidades desse sangue. Então, uma doação pode salvar até 4 vidas. Então, isso é uma coisa muito interessante, que se a gente propaga essa ideia, a gente pode salvar muitas vidas. Lembrando que
que a gente tem batalhado muito com a educação, principalmente na região noroeste, com o GOL na comunidade, com essas inserções como o PARE, para estimular as pessoas, primeiro, a se cuidarem da saúde para que não sofra nenhum tipo de trauma, e segundo, para se conscientizar a ser doador. E a gente percebe que não é porque o brasileiro não gosta de doar, talvez falta informação. Então, enquanto a média fora do Brasil é 3,5% de doadores, no Brasil é em torno de 1,5%, 1,8% da população doa. Uhum. Então, a gente tem percebido que à medida que a gente vai educando aquela comunidade em torno do hospital, nós temos um número de doador de repetição, de doador fidelizado, cada vez mais frequente. Para a senhora ter uma ideia, desde a abertura até agora, que vão praticamente 28 meses, nós saímos de 3% de doadores para quase 30% de doadores de repetição, 30% dos doadores. E isso traz cada vez mais uma segurança. A gente tem a garantia que 30% dos doadores que vão todo mês são doadores que estão fidelizados, que eles vão lá porque vão fazer o bem, são altruístas e querem ajudar o próximo. Muito bom. Então, vamos aproveitar aí para a gente enfatizar, né? Quem não puder comparecer durante esses próximos dias aí ao GOL, pode se dirigir também ao Hemocentro. O Hemocentro vai funcionar nesse feriado, amanhã, quinta-feira, das 7 ao meio-dia. Sim. O GOL vai funcionar amanhã durante todo o dia, né? Das 7 da manhã às 18h30. E nós abriremos também no sábado, das 7 às 12h30. Então, tá certo. Nós conversamos com o doutor Adriano Arantes. Ele é médico, supervisor do Banco de Sangue do GOL. Doutor, muito obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Universitária e boa noite para você. Eu agradeço muito a oportunidade. Esse tipo de oportunidade é muito importante para a sociedade, para a comunidade. Isso tem nós sentimos, depois de uma entrevista dessa, quantas pessoas nos procuram. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa de dar essa oportunidade para a gente. Nós agradecemos o espaço aqui na Rádio Universitária, está sempre aberto, viu? Grande abraço. Um abraço. 11h28. 11h28 e a gente vai ouvir uma reportagem agora, o doutor Adriano alertou, questão de acidentes, né, nas estradas. A gente vê que há previsão de chuva durante todo o Brasil durante esse feriado e a chuva exige cuidados extra, né, dos motoristas que vão pegar a estrada. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto que a gente vai ouvir agora. A previsão de chuva para boa parte do país vai exigir cuidados adicionais dos motoristas que pegarem a estrada neste feriado de Páscoa. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, Alessandro Castro, explica que a principal medida a ser tomada com a pista molhada é a redução da velocidade. Ele pode, por exemplo, do carro num excesso de velocidade na chuva muito mais facilmente com pista simples, ou seja, a vida dele depende disso. Atenção e redução de velocidade na chuva. A Semana Santa é o primeiro feriado do ano em que a maioria das pessoas deixa de ir para as praias para passar a Páscoa com as famílias nas cidades do interior. E mesmo nas regiões onde o clima estiver seco, alguns cuidados são imprescindíveis. Alessandro Castro afirma que um dos focos da fiscalização vai ser o uso do cinto de segurança. Salva vidas mesmo. Acidentes graves que nos deparamos com as pessoas que ficam machucadas pelo cinto, mas que ficam vivas, que teriam morrido se tivessem sem o cinto de segurança. Centenas e centenas de casos que ocorrem de vítimas fatais ao longo dos anos, porque as pessoas sentam no banco de trás e acham que não precisam colocar o cinto. O cinto é imprescindível para todos os passageiros, não importa a idade deles. Tem uma criança pequena, tem que colocar a cadeirinha adequada à idade daquela criança. A Polícia Rodoviária Federal vai estar atuando nos pontos com maior incidência de acidentes, coibindo o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e motoristas dirigindo sob efeito do álcool. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Fica aí, portanto, o alerta da Fernanda Wenzel, da Agência Rádio Web, para quem vai pegar a estrada durante esse feriado que já está começando aí. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, dia 28 de março. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária com apoio de estagiários.
E nós agradecemos também os trabalhos técnicos de Sandro Alves. A todos uma boa noite, obrigada pela audiência e até segunda que vem. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.